me chamo Caroline e eu faço parte do Movimento Espírito Livre e eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Então vem comigo. Eu iniciei o Movimento Espírito Livre compartilhando, abrindo, me colocando vulnerável dentro do meu processo pessoal de autoconhecimento. E nesse compartilhar, nesse processo de me abrir, chegou a vontade de participar e de guiar outras pessoas nesse processo, de entrar para dentro, de se observar. E foi aí que eu iniciei projetos que envolviam workshops, mentorias, atendimentos pessoais. E isso tudo virou um movimento, que é o Movimento Espírito Livre. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho como eu cheguei nesse movimento. Eu sou designer de moda por formação e trabalhei mais de 10 anos com fotografia de moda. Eu tinha uma paixão muito grande por fotografia desde criança e por moda também. Essas paixões foram se transformando, a fotografia está em mim, ela é uma potência que ela nunca foi embora. Hoje eu não trabalho mais como fotógrafo, mas a fotografia faz parte dos meus projetos, então eu ainda me chamo fotógrafa. E dentro disso eu também passei a me chamar de terapeuta, mas eu me sinto muito mais uma guia, que auxilia as pessoas no processo de transformação pessoal, que está ali do lado, que vai compartilhar, que vai dar a mão, que vai segurar ali durante um processo que a pessoa, até que aquela pessoa consiga, se sustentar sozinha. E isso foi extremamente importante na minha trajetória pessoal e eu quis levar isso da minha forma, de uma forma diferente, Fiz vários cursos, fiz algumas imersões que me deram essa sustentação para poder fazer isso com outras pessoas. E foi aí que dentro disso o Movimento Espírito Livre virou também um projeto que auxilia outras pessoas. E eu gosto de falar que nós somos várias, somos tantas, nós mulheres, então somos, ao longo de um mês somos muitas, então eu não quis ficar em um pilar, desenvolver só uma das minhas potências como profissão. Então muita gente me pergunta, você fez uma transição de carreira? Eu falo não, eu apenas modifiquei aquilo que eu entendia como carreira, acho que esse foi o primeiro passo, e depois eu entendi como eu ia usar as minhas potencialidades, como elas iam se integrar ou não, como aquilo ia fazer parte de vários projetos, às vezes eles se comunicam, às vezes não. E é isso que acontece hoje em dia. A fotografia ela comunica sim com o projeto do Movimento Espírito Livre. Em várias partes, eu tenho um projeto que ele é bem integrado em fotografia e autoconhecimento, meditação, e tem outras que não, que são realmente separados, mas que eu uso também essa minha potência, não só de fotógrafo, mas de alguém que já trabalhou com marketing digital, que já trabalhou como cool hunter, tendo esse olhar de observação para a faísca do que vai acontecer ainda no mundo, Então, tudo isso, todo esse pacote de antes, inclusive, desse trabalho do movimento, que já acontece há alguns anos, fez com que eu fortalecesse outras áreas do Movimento Espírito Livre, com que eu pudesse fazer isso de uma forma mais autêntica, exatamente porque eu já tinha essa bagagem de antes. E isso foi engrandecedor, foi um pouco caótico no começo, quando a gente começa a entender que a gente quer ser várias, que a gente quer fazer projetos, que a gente quer desenvolver pessoas, mas não de uma forma mais tradicional, mas sim de uma forma extremamente horizontal, compartilhando aquele conhecimento, estando ali para dar a mão. Mas faz parte também o caos, no momento de criação, de desenvolvimento,
para que a gente chegue em algo que seja nosso, né? E eu falo muito isso com quem vem na mentoria, né? Dessa autenticidade, quando a gente olha, quando a gente consegue olhar para dentro, chegar lá nas nossas raízes. E eu cheguei, né, no movimento Espírito Livre através de uma grande pausa que aconteceu, que foi acontecida, na verdade. Existe essa palavra, mas para vocês entenderem na minha vida, né? Porque às vezes muita gente pausa, faz um ano sabático, vai viajar, vai pensar na vida, e isso não aconteceu comigo. Eu não tinha condições nem financeiras e nem estruturais na minha vida de fazer esse movimento, essa viagem, essa pausa dessa forma. Então, a verdade, a vida sumiu com vários clientes da minha vida, mas deixou aquele suficiente onde eu conseguisse pagar minhas contas, a minha estrutura pessoal e ainda assim fazer um mergulho profundo para dentro, para entender o que estava acontecendo, porque eu tinha chegado numa meta extremamente alta dentro da fotografia de moda. Eu fui uma das primeiras mulheres a estar presente nas semanas de moda internacionais e aquilo era mais do que um sonho, mas quando eu cheguei lá nesse lugar não fazia sentido, eu não me sentia preenchida, eu não me sentia... eu nem vou falar de plenitude, né? Porque talvez seja uma palavra que traz muito algo ideal, mas eu não me sentia preenchida. E esse foi um ponto de virada. Eu não tinha um relacionamento que estava num momento legal, e os meus relacionamentos mais próximos também precisavam de uma revisão interna aqui, né? Porque tudo, né, o que acontece aqui no nosso campo vai refletir algo que está aqui dentro, então a gente precisa desse momento, né, para olhar. E lógico, não temos controle sobre tudo que nos acontece, mas a gente começa a ter um controle sobre como a gente reage e sobre como a gente guia os nossos passos através daquilo que não tá legal, e onde que a gente acha, né, essa vontade, essa motivação para realmente desenvolver e acreditar e escrever e ir em busca de uma meta que seja conectada com quem a gente realmente é, com aquilo que a gente realmente quer, porque muitas vezes a gente desenvolve essas metas, esses objetivos de pontos ainda muito conectado com o nosso ego, então a gente fica cego durante o caminho e quando chega na meta não faz muito sentido, né? A gente continua ali um pouco voando e a gente não entende por que a gente não tá super bem preenchido quando a gente alcançou aquilo ali que a gente desenhou, né? Que a gente queria tanto. Então, eu fiz esse trabalho, eu me permiti essa grande pausa na minha vida e isso foi um divisor na minha história, assim, antes, né, Caroline, depois, uma série de coisas em todos os aspectos da minha vida. Aspectos que não dá nem pra falar aqui em um vídeo, de tanto que me transformou, de tanto que isso se desdobrou de diversas formas, né? Então essa permissão que eu me dei, que eu pude me dar nesse momento, eu fiz isso trabalhando, eu fiz isso mantendo a minha estrutura mínima, né, que eu falo assim, né, pra gente viver, mas eu abri um espaço, eu consegui, né, abrir esse espaço e me permitir estar nesse momento que não era confortável pra mim. E lógico, eu pedi ajuda, eu tive várias pessoas que fizeram esse processo e quando eu saí dele, né, eu saí desse casulo, eu entendi que eu primeiro ia compartilhar, ia me colocar nessa posição de compartilhamento, de vulnerabilidade, que isso fazia parte também do processo. Em algum momento eu senti esse chamado no coração para participar, né, do processo de outras pessoas, e eu vou contar aqui para vocês
Vou falar de conceitos, vou dividir um pouco mais também da minha trajetória e vou dividir ferramentas. Então acompanhem os próximos vídeos, compartilhem, comentem se tem alguém que você acha que vai gostar desse vídeo, se essa pessoa ela gostaria de trabalhar com mais de uma potência, se ela gostaria de fazer essa pausa, ter esse entendimento, esse aprofundamento em si. Marca essa pessoa aqui, envia esse vídeo para ela e a gente vai continuar a nossa troca, tá bom? Um grande beijo!